Nesse início de ano, quando nós damos os nossos primeiros passos em direção a 2022, a oração de Salomão, registrada no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, me chama muita atenção. Eu tenho procurado fazer dela a minha oração e queria compartilhar com vocês. Deus aparece a Salomão numa noite em sonhos e diz para Salomão o seguinte: pede-me o que queres que eu te dê. Impressionante isso que Deus fala a Salomão. Me peça qualquer coisa. O que você quiser, pode me pedir. E Salomão, depois de reconhecer a bondade de Deus para com Davi, seu pai, para com a forma como Davi conduziu, reinou, governou o povo, a maneira como Deus o guardou e fez com que seu pai Davi andasse diante de Deus com fidelidade, com justiça, retidão de coração, e que manteve Davi voltado, com seus olhos voltados para Deus, ele reconhece e sabe agora que Deus havia dado a Davi um filho, ele, Salomão, e havia colocado Salomão no trono. Salomão era o descendente de Davi e agora assumia o seu lugar no trono de Israel. E o que ele pediria a Deus? O que você pediria a Deus diante de tamanha responsabilidade, diante de tamanho desafio? A primeira coisa que Salomão faz e que me chama a atenção nesse início de ano é o reconhecimento de quem ele é. Num gesto de profunda humildade e sinceridade, ele disse assim: não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Veja bem, ele estava ali, assumindo o trono do seu pai. Reconhece que diante dele havia uma multidão de gente que ele haveria de conduzir. Mas ele reconhece que ele não era capaz de sequer conduzir a si. Não era capaz de orientar a sua própria vida. Falou: não passo de uma criança. Quem sou eu para assumir essa posição? Eu fico imaginando se nós, pastores, governantes, pais, mães, se todos nós, de alguma forma, tivéssemos essa coragem, essa sinceridade, essa humildade de Salomão, de reconhecer que não passamos de crianças. Não conseguimos compreender a complexidade da vida. Não conseguimos discernir os problemas, a realidade que envolve a nossa vida e a vida de tantos outros. É o que ele diz: eu não passo de uma criança, eu não sei sequer conduzir-me, quanto mais conduzir esse povo. Então ele ora. E veja o que ele pede a Deus. Ele diz: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele falou: olha, o Senhor me colocou na frente desse povo. O Senhor me escolheu. Mas eu não sei, eu não consigo, eu não tenho condições. Então me dê sabedoria, me dê a capacidade de discernir o certo do errado, a ser justo na maneira como eu haverei de tomar minhas decisões. E diz o texto bíblico que a resposta de Salomão agradou imensamente a Deus. E Deus respondeu a ele: olha, eu vou dar o que você pediu. E como você não pediu nem riqueza, nem longevidade, vitória sobre os inimigos, etc., eu vou conceder a você o que você pediu e mais. Eu vou conceder também o que você não pediu. A riqueza e tudo mais que você precisa. Bem, eu queria propor que ao longo desse ano mantivéssemos diante de nós essa oração de Salomão.
Duas coisas. A primeira, o reconhecimento da nossa insuficiência, da nossa incapacidade. Não importa o lugar que você ocupa, não importa a posição que você tem, não importa se você tem um cargo importante na empresa, no serviço público, não importa se você é casado ou solteiro, se você tem filhos ou não, não importa se você é pastor ou não, qualquer que seja o lugar, a posição que nós ocupamos, é importantíssimo reconhecermos que nós não passamos de crianças, que somos incapazes de sequer compreender a nós mesmos e nos conduzir. Que Deus nos dê essa humildade e essa coragem, mas ao mesmo tempo, ao lado dela, que a nossa súplica ao longo desse ano, as nossas orações, que elas não sejam orações que busquem obter esse ou aquele ganho, essa ou aquela vantagem, mas que a nossa oração contínua de todos os dias seja por sabedoria. Sabedoria para viver, sabedoria para relacionar, sabedoria para discernir e dessa forma abençoarmos aqueles que Deus coloca ao nosso lado, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja. Que Deus nos conduza assim ao longo desse ano, que sejamos um povo sábio, um povo capaz de discernir, um povo humilde, que reconhece que por si não é capaz de coisíssima alguma. Que Deus assim nos abençoe e nos proteja ao longo desse ano.